pouquinho, né, da importância de buscarmos ser cheios do Espírito Santo. A importância de buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Na semana passada, a gente falou sobre mais um ponto aqui no Bom Dia Perfeito. Temos a playlist, né? A importância de buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Nesta playlist, temos aí vários vídeos sobre este assunto e a gente está dando continuidade aqui todas as quartas-feiras no Bom Dia Perfeito da sua rádio Perfeito Louvor. Então, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Hoje a gente fala sobre a importância de buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Amanhã, quinta-feira, a gente tem o estudo lá do Sermão do Monte. Na semana passada, a gente falou aí sobre o orgulho, né? Sobre a humildade. Falamos sobre o orgulho. Foi algo assim muito edificante, muito tremendo, né? Então, você que não acompanhou na semana passada, depois deste vídeo aqui, deste assunto, você vai lá e acompanha o vídeo sobre o Sermão do Monte também, que é uma playlist aqui em nosso canal no YouTube, TV Perfeito Louvor. E você que nos acompanha pela rádio, fique com a gente, vamos falar sobre mais um ponto da importância de buscarmos ser cheios do Espírito Santo. O ponto de hoje é que a igreja fica unida através do Espírito Santo. A igreja fica unida através do Espírito Santo. É um ponto que a gente vai comentar um pouquinho hoje. A igreja fica unida através do Espírito Santo. Romanos 15 diz o seguinte, Romanos capítulo 15, você que tem a Bíblia aí em sua casa, tá certo? Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 15, a gente vai ler os versículos 5 e 6. Romanos capítulo 15, vamos ler aí os versículos 5 e 6. Aproveitando, você que quer comprar a sua Bíblia, também uma Bíblia nova, adquirir uma Bíblia nova, pode adquirir na loja Perfeito Louvor, lojaperfeitolouvor.com. Tem diversas Bíblias para mulheres, para homens, Bíblias de estudo, Bíblias comuns, letra grande, letra jumbo, letra ultra gigante. Tem Bíblia para todas as pessoas lá em nosso site, loja perfeitolouvor.com, para você adquirir sua Bíblia e assim ajuda também aqui no Ministério Perfeito Louvor, tá certo? Que mantém a Rádio Perfeito Louvor, que mantém aqui o nosso canal também no YouTube, lojaperfeitolouvor.com, para você adquirir sua Bíblia nova ou adquirir uma para dar de presente para a sua pessoa amada, para o seu amigo, para alguém que você sabe que precisa de uma Bíblia. Então vai lá, lojaperfeitolouvor.com. Pronto, já deu tempo de você abrir Romanos capítulo 15. A gente vai ler então o versículo 5 e 6 para a gente começar aqui o nosso comentário sobre este ponto. A igreja fica unida através do Espírito Santo. Opa, recebi aqui uma água, então deixa eu demorar um pouquinho mais e beber um gole. Maravilha. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler de novo? Acompanhe aí na sua Bíblia. Não sei qual é a versão da sua Bíblia. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, NVI. O Deus que concede perseverança, é a qualidade daquele que
não desiste, daquele que continua lutando, daquele que continua firme, daquele que persiste. E ânimo, ou seja, coragem. Dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que me chama a atenção aqui, neste ponto, né? A igreja fica unida através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo nós temos unidade. Através do Espírito Santo nós temos comunhão. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele fala, ó, o Deus que concede perseverança. Ou seja, a unidade requer perseverança e coragem. Para que sejamos unidos, para que a igreja seja unida, para que a sua família seja uma família unida, para que nós, em geral, sejamos unidos, requer perseverança e coragem, que é, no caso, ânimo. Por quê? Porque quando você vai falar em unidade, você não está falando em pessoas que pensam igual. Quando você fala de uma igreja unida, você não está falando de uma igreja que todos os membros desta igreja estão pensando igual, vamos dizer, intelectualmente, racionalmente. Nós não estamos falando de pessoas que foram criadas da mesma forma. Nós não estamos falando de pessoas que têm os mesmos costumes. Nós não estamos falando de pessoas que têm a mesma condição social, financeira. Não. Nós estamos falando de pessoas que foram criadas por pessoas diferentes, tiveram uma criação diferente, tiveram uma cultura diferente. Então, nós estamos falando de pessoas que terão que ter persistência e coragem para lutarem contra a sua própria carne, para então pensarem igual espiritualmente. Olha só o desafio. Nós temos que ser perseverantes, ou seja, persistentes, devemos lutar de forma insistente e devemos ter coragem para passarmos por cima de nossa cultura, de nossa racionalidade, passar por cima dos ensinos que recebemos de nossos pais, passar por cima de tudo aquilo que a gente veio adquirindo ao longo da vida, não é? Como pessoas, para então pensarmos igual, com a mente de Cristo, com a mente da Bíblia, para então vivermos uma unidade em nossa igreja ou em nossa casa, seja qual for o grupo, né, que deve aprender a ter essa unidade. Então, mas o importante aqui a ser dito é que essa unidade só será alcançada se tivermos o Espírito Santo. Pessoas sem o Espírito Santo não têm essa perseverança. O Deus que concede perseverança, essa perseverança ela vem do alto. O Deus que concede ânimo, esta coragem de lutar contra a própria carne, de lutar contra os próprios conceitos, de lutar contra aquilo que recebeu de criação, de cultura, né? A coragem para lutarmos, passarmos por cima de tudo isso, ela não vem de dentro de nós, ela vem de Deus, ela vem do alto. Então, se não tivermos o Espírito Santo, é impossível termos uma igreja unida ou termos um casamento, uma família bem-sucedida. Nós estamos falando aqui, iniciamos falando da igreja, mas isso pode ser aplicado na igreja, como também pode ser aplicado em nossa família, em nosso casamento. Como
ter um casamento bem-sucedido se não há unidade nesta relação conjugal, se não há uma unidade que é criada, que é alimentada, que é mantida pelo Espírito Santo, que nos concede a perseverança e nos concede a coragem para então, muitas das vezes, falando agora da família, do casamento, abrir mão de alguns ensinamentos, de abrir mão de alguns costumes que nós adquirimos ao longo da nossa vida com os nossos pais, com a nossa família, para então fazer dar certo o casamento e fazer dar certo a congregação onde a gente está, né, pastora Glaucia? Exatamente. A gente aprende muitas coisas de forma errada, né? Com as pessoas que nos ensinam, com os pais, com os responsáveis. E a gente tem conceitos errados. E o ser humano, ele precisa entender que tem que estar a vida inteira em obras, como eu falei em oração, né? A gente tem que estar a vida inteira em construção. E tem coisas na nossa vida que precisam ser desconstruídas para construirmos conceitos novos, para construirmos pensamentos novos. Quando a gente começa a viver com Jesus, quando a gente começa a conhecer Jesus de fato, a gente entende que a forma de orar muitas vezes era errada, a forma de exercitar a fé estava errada, entre outras coisas. E quando o Senhor mostra, né, quantas coisas estão erradas, a gente tem que aprender. A gente precisa se deixar moldar pelo Senhor Jesus. Isso é o que melhora a nossa vida. Isso é o que nos faz sermos pessoas melhores, né? Pessoas cada vez mais, de fato, transformadas pelo poder de Deus e pessoas que se tornam bons testemunhos. Às vezes isso, gente, é para o cotidiano também, para nós termos paz, para nós termos tranquilidade na nossa vida, né? O Henrique falou do casamento agora. Ótimo exemplo. Como que a gente briga? Às vezes a gente briga num casamento por bobeira, por coisas assim que não tem motivo para brigar, né? O marido fala, olha, eu quero comer assim. Aqui nessa casa só vão ser usados tais temperos. Pronto, e acabou. E a mulher vai falar, não, mas eu gosto desses. Ah, mas eu não quero a comida com esse tempero, eu só quero com esse. Por quê? Porque minha mãe fazia a comida assim. Minha mãe sempre fez dessa maneira e eu gosto assim, eu tô acostumado assim. Se quiser fazer para você, vai fazer separado, aí dá um trabalho maior. Enquanto que o marido pode aprender com o paladar da esposa, a esposa pode aprender com os costumes do marido. A gente vai acrescentando coisas, né? Quantas coisas na nossa vida a gente pode reaprender, aprender a fazer de uma forma melhor. E é assim, gente, é assim em todas as áreas da nossa vida, é assim na nossa igreja, é assim nas comunidades em que a gente vive. O mais importante é nós sermos humildes e termos coração ensinável, estarmos prontos para aprender coisas novas, aprender da maneira certa. O Senhor quer nos ensinar o tempo todo, né, Henrique? Ah, com certeza. O interessante é que mais para frente, aqui em Romanos capítulo 15, onde nós estamos meditando neste momento, ele fala o seguinte no versículo 7. A gente leu aí o 5, não é? O 6. Repito aqui o 6 para vocês, ó. Lá o 5 ele fala que, olha, que o Deus que concede a perseverança e ânimo deles, um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Se a gente não tiver este espírito, não há unidade em nosso casamento, não há unidade em nossa igreja. Aí no versículo 6, para que com um só coração e uma só boca, tem gente dentro do casamento, que o coração está sentindo uma coisa, né? A esposa está com o coração voltado para uma coisa, o marido com o coração voltado para outra, né? A esposa fala uma coisa, o marido está falando outra, e cada um, né, indo para o seu lado,
para o lado que... Entende do jeito que quer, Entende né? do jeito que quer, faz do jeito que quer. E aí, como é que pode haver unidade? Como é que pode haver sucesso neste casamento? Nesta família ou nesta igreja? Não há como isso acontecer se não houver este espírito de unidade, né? Com um só coração e uma só boca. Então, o projeto da esposa e o projeto do marido. O projeto é dos dois, o sonho deve ser dos dois. É claro que um vai apresentar um sonho para o outro, e isso pode acontecer ao mesmo tempo ou pode acontecer em momentos diferentes, e os dois irão, né, combinar, irão se planejar qual sonho será realizado primeiro. Sim. Qual projeto será posto em prática em primeiro lugar, não é? Olha, este sonho aqui vai primeiro porque tem mais facilidade, está mais fácil. É mais importante para a família, né? Justamente. Tem essa então, questão. Deve ser analisado se quem será beneficiado? Será só você ou toda a família? Dá para realizar este sonho que vai beneficiar só você agora? Não é? Não, não dá, mas a gente vai sim realizar este sonho, porque o seu sonho é o nosso sonho, o seu projeto é o nosso projeto, mas, no entanto, deve ser analisado o que vai ser, o que é necessário, o que é importante neste momento e o que a família no todo precisa neste momento. Então, em um só coração, uma só boca. É assim que o casal, assim que a família, que a igreja deve caminhar, porque assim a gente glorifica o nosso Deus. O casamento, a família desunida, glorifica o rei da desunião, o rei da divisão, Deus da divisão. Quem é o Deus da divisão? Nossa. Né? Satanás. Satanás, ele implantou a divisão desde o princípio, lá no Jardim do Éden. Separou, né? Provocou a separação do homem de Deus. É claro que o homem é totalmente responsável por esta separação, mas Satanás plantou lá a sementinha da divisão, do pecado, da desobediência. Então, quando a gente anda na contramão, quando a gente anda separado dentro da família como na igreja, a gente está tão somente agradando ao diabo e não a Deus, não é? E aí, o versículo 7, a gente finaliza, diz o seguinte: portanto, anote aí, grave em seu coração, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem mais uma vez a Deus. Aceite as diferenças. Meu Deus. Aceite as diferenças. Tem gente que não suporta o próximo porque não é igual a ele, porque não pensa igual a ele, porque não faz as coisas igual a ele, tem que ser do jeito dele ou do jeito dela. Que coisa. E quando você aceita as diferenças do seu próximo, aceita ele como Cristo te aceitou, você glorifica a Deus. Até porque quando Cristo nos aceitou, nós não éramos nada igual a Cristo. Nunca. Hã? Meu Deus. Você não pode dizer que Cristo te aceitou porque você é bonzinho, porque você é idêntico a Cristo. Nunca. Nunca poderá dizer isto. É verdade. A gente tenta imitar a Deus dia após dia, passando por cima da nossa carne. E é tão difícil, né? E é tão difícil. Meu Deus. Então, se Cristo nos aceitou, por que nós não vamos aceitar o nosso próximo com as diferenças Senhor dele? Jesus. É claro que cada um deve buscar abrir mão de seus defeitos, de sua carnalidade dia após dia, mas o nosso papel é aceitar o nosso próximo com as diferenças dele. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus.
Quer glorificar ao Senhor? Não é só levantar as mãos, bater palma, pular e até falar em línguas estranhas na igreja. Mas uma forma de você glorificar a Deus é aceitar o seu próximo com as diferenças dele, com os defeitos dele. Cristo te aceitou com todo o seu pecado, com todos os seus erros, com tudo que você tinha. É claro que ele diz, venham a mim como estão, mas é claro, a gente vai, né, buscar o conserto dia após dia, mas ele nos aceitou, né, Glaucia? E ele nos perdoa todos os dias. Gente, tô aqui, fui procurar um barulho aqui, a chuva, tá chovendo forte aqui agora. Todos os dias o Senhor nos abraça de novo, né? E diz, filho, eu sou contigo. A gente peca, pede perdão, peca de novo. E às vezes é o mesmo pecado, pelo qual a gente já tinha pedido perdão anteriormente, né? E o Senhor nos aceita novamente. Essa palavra é muito forte, né? Essa palavra é tremenda. Isso que o pastor Henrique falou agora, o programa já está terminando, a gente já tem que orar. Mas é interessante, porque quantas pessoas que não têm a sua vida mudada, seu casamento transformado, seus relacionamentos em família transformados, porque pensam, eu sou assim, não vou mudar. Quem quiser, me aceite do jeito que eu sou, né? Essa postura é tão errada, assim como aquela de dizer, eu falo a verdade, dou a quem doer. Quando nós temos Jesus na nossa vida, nós temos que fazer tudo em amor, por amor. E às vezes, aquilo que tanto incomoda a gente no outro, né? Fulano de tal é muito calmo, eu não aguento. Ele não tem iniciativa, ele tem que agir do jeito que eu faço. Eu vou pra cima, eu já brigo logo, meu negócio é assim. Às vezes aquela calmaria é justamente o que você está precisando para a sua vida. Aquilo que te incomoda tanto, eu falo de calmaria, gente, porque eu aprendi a ser mais calma e tenho aprendido a cada dia com o meu digníssimo esposo, pastor Henrique, porque meu negócio é falar, sabe? O Henrique é calmo, não é uma pessoa lerda, sem iniciativa, acomodado, não é isso. Ele é calmo porque ele decidiu ter para a vida dele domínio próprio. E vai fazer 6 anos que nós somos casados. E eu sempre mais estressada, mais impulsiva, e ele foi com a calmaria dele. Nós nunca brigamos pela calma dele, graças a Deus. Eu aprendi, eu falei, Senhor, o Senhor me deu esse rapaz para ser o meu esposo, porque o Senhor quer me ensinar muita coisa. Eu comecei a ver as diferenças do Henrique que poderiam me incomodar, eu comecei a ver como uma chance de aprender. E eu tenho aprendido. Não é fácil. Às vezes eu vejo as coisas acontecendo assim, eu falo, Henrique, e aí? Você não vai... O que você vai fazer? Aí ele fala, vamos orar. Vamos esperar no Senhor. Eu falo, ai meu Deus, tá bom, amém. E assim a gente vai vivendo. Eu louvo a Deus por isso. Você tem que olhar para o seu próximo com um olhar de amor e aprender a aceitar as diferenças. Porque isso que o pastor Henrique falou, meu Deus, é verdade. Deus nos aceitou. Nós nunca... A gente tem que ser imitador de Cristo, né? Como Paulo nos orienta. Mas é tão difícil, a gente nunca vai chegar metade, 1/3 do que Jesus é. E ainda assim, Ele nos ama tanto, né, Henrique? É verdade. Meu Deus. Vamos então, buscar, de força, né? Buscar ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Para termos este espírito de unidade, aprendermos, né, a aceitar o nosso próximo com as diferenças dele e até aprender com essas diferenças e crescer como pessoas e, claro, nos tornando unidos e assim glorificando a Deus e não a Satanás. Vamos glorificar a Deus através da unidade e não a Satanás. Vamos fazer isso? Vamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.